O deputado Daniel Silveira, juntamente com o advogado Paulo Faria, que defende perseguidos políticos, protocolaram uma notícia-crime contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por crime de prevaricação. Pacheco vem engavetando todos os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que são apresentados ao Senado, além de impedir a tramitação de projetos de lei e de emendas à Constituição ou a instalação de CPIs que investiguem os ministros. O deputado e o advogado explicam que são autores de 2 entre as dezenas de pedidos de impeachment engavetados por Pacheco. O deputado Daniel Silveira é um dos mais emblemáticos alvos da aberta perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra seus adversários políticos. Mesmo em pleno exercício do mandato parlamentar, o deputado foi preso por palavras proferidas em vídeo e permaneceu preso por mais de 7 meses. O deputado teve suas redes sociais bloqueadas e foi proibido de conceder entrevistas e de participar de eventos públicos. Quando foi libertado, teve que usar uma tornozeleira eletrônica e só podia circular em Niterói e em Brasília. Seu patrimônio foi confiscado em multas sem previsão legal e até seu salário foi diretamente confiscado, além de verbas relativas ao exercício do mandato. O deputado recebeu a graça presidencial após ser condenado, por suas palavras, a uma pena maior do que a de autores de crimes gravíssimos contra a vida. Mesmo após a graça, o ministro Alexandre de Moraes segue aplicando multas e punições ao deputado, chegando mesmo a bloquear contas de sua esposa e advogada. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. Além de ter tido a sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime, a Folha Política, atualmente, tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@folhapolitica.org. Ouça trechos da notícia-crime apresentada pelo deputado Daniel Silveira e pelo advogado Paulo Faria. Os noticiantes são autores de 2 pedidos de impeachment do ministro do STF, senhor Alexandre de Moraes, com base na Lei 1079 de 1950. Os pedidos foram baseados na Lei do Impeachment, artigo 39, 41 e 80, ou seja, de acordo com as normas. Porém, o noticiado vem demonstrando ao longo de sua gestão, à frente da mesa diretora, indícios de conduta não compatível com a boa prática da administração pública. Constantemente, o noticiado vem proferindo mensagens reverberadas na mídia de que não há clima para impeachment de ministros do STF, conforme exemplos a seguir. Impeachment deve ser solução, não problema, diz Pacheco ao instalar comissão. Pacheco descarta aceitar pedidos de impeachment de ministros do STF.
As falas do noticiado são de cunho pessoal, opinião própria, e não como deveria, de acordo com a lei e com o regimento interno. Ora, não se trata de querer ou não achar o momento para processar impeachment de quaisquer das dezenas de representações engavetadas na mesa do Senado de responsabilidade do noticiado. Diz o artigo 39 da Lei 1079 de 50. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal: 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. 5. Proceder de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O artigo 41 é claro. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Os artigos 44 a 48 demonstram o rito processual da denúncia. 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. 45. A comissão a que alude o artigo anterior reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. 46. O parecer da comissão, com a denúncia e os documentos que a instruírem, será lido no expediente de sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os senadores e dado para a ordem do dia da sessão seguinte. 47. O parecer será submetido a uma só discussão e à votação nominal, considerando-se aprovado se reunir a maioria simples de votos. 48. Se o Senado resolver que a denúncia não deve constituir objeto de deliberação, serão os papéis arquivados. Por fim, a competência de julgamento conforme o artigo 80. Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos Ministros de Estado, a Câmara de Deputados é Tribunal de Pronúncia e o Senado Federal Tribunal de Julgamento. Nos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, o Senado Federal é simultaneamente Tribunal de Pronúncia e Julgamento. Os noticiantes atenderam aos requisitos dos artigos 39 e 40, portanto, possuem legitimidade para esse fim. Todavia, o noticiado, Pacheco, não cumpriu o disposto no artigo 44 da Lei do Impeachment, que prevê: recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. Não obstante o que está expresso em lei, após a formalização, o regimento interno deveria ter sido observado conforme dispõe o artigo 377 e seguintes. Diz o artigo 377, inciso 2, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Os incisos 1, 2 e 3 do artigo 380 do Regimento Interno do Senado Federal são cristalinos. Artigo 380. Para julgamento dos crimes de responsabilidade das autoridades indicadas no artigo 377, obedecer-se-ão as seguintes normas. 1.
recebida pela mesa do Senado a autorização da Câmara para instauração do processo, nos casos previstos no artigo 377-1, ou a denúncia do crime nos demais casos, será o documento lido no período do expediente da sessão seguinte. 2. Na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita a comissão, constituída por 1/4 da composição do Senado, obedecida à proporcionalidade das representações partidárias ou dos blocos parlamentares e que ficará responsável pelo processo. 3. A comissão encerrará seu trabalho com o fornecimento do libelo acusatório, que será anexado ao processo e entregue ao presidente do Senado Federal para remessa em original ao presidente do Supremo Tribunal Federal, com a comunicação do dia designado para o julgamento. Tanto a Lei 1079 de 50, artigos 44, USC 48, quanto o Regimento Interno do Senado Federal, artigo 380, incisos 1, 2 e 3, possuem ritos absolutamente similares, o que não descreve a subjetividade do presidente da mesa do Senado, ora noticiado, que ao fazê-lo em tese, comete o crime de prevaricação, delito praticado contra a administração pública. Prevaricação, artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Os 2 pedidos estão engavetados, um deles a 440 dias, o outro a longos 164 dias. Nas peculiaridades do caso concreto e posto, a doutrina classifica o crime de prevaricação e, no caso em tese cometido pelo noticiando, como a. de mão própria, b. unissubsistente, c. omissivo puro, d. formal, e. monossubjetivo, f. doloso. Este último requisito doutrinário resta escancarado nas práticas dolosas do noticiado, pois a todo momento faz questão de expressar seu desejo pessoal de não pautar processos de impeachment de ministros do STF. Pacheco não dará andamento a pedidos de impeachment de ministros do STF prometidos por Bolsonaro. Exemplo maior não há de dolo e subjetividade na conduta do agente público ao deixar de praticar ato de ofício previsto em lei. A notícia acima foi publicada em 14 de agosto de 2022, afirmando o noticiado, sem conhecer o teor da denúncia que seria apresentada, que não daria andamento à denúncia. O presidente da República apresentou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes em 20 de agosto de 2022, conforme consulta no sítio do Senado Federal. Uma semana antes do protocolo, sem conhecimento do conteúdo, o noticiado já afirmava que não receberia a denúncia. O trâmite da referida denúncia obedeceu a uma celeridade impressionante, destoante das 2 que foram apresentadas por estes noticiantes. A decisão do noticiado, sem qualquer fundamentação capaz de infirmar o entendimento da rejeição, foi sucinta. Decisão do presidente do Senado Federal na petição número 20 de 2021. O presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e em conformidade com o disposto no artigo 53, inciso 2, da Constituição da República, 1. Considerando a representação formulada por Jair Bolsonaro, presidente da República, em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. 2. Considerando o disposto nos artigos 44 e 48 da Lei nº 1079. 3. Considerando os termos do parecer número 659, cujos fundamentos acolho integralmente. 4. Considerando que a denúncia nos autos em epígrafe carece de justa causa para o seu processamento, decide rejeitar a denúncia formulada nos autos da petição número 20 por Jair Bolsonaro em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por não estar presente a justa causa para o seu processamento.
Publique-se, arquive-se. Tão ou mais grave que a ausência de fundamentação para a rejeição da denúncia é o fato de que o que a forma ocorreu como ocorreu a decisão não está prevista nos artigos 44 a 48 da Lei 1079, tampouco nos artigos 380 incisos do Regimento Interno do Senado Federal. A pressa em rejeitar a denúncia contra Alexandre de Moraes demonstrou a falta de preparo da Advocacia do Senado Federal em não orientar adequadamente o presidente da mesa diretora, tomando uma decisão ilegal, subjetiva e protetiva aos membros do STF, com claro interesse pessoal envolvido. A Advocacia do Senado Federal não tem competência alguma para emitir parecer sobre a admissibilidade do processo de impeachment contra membros do STF, com base na Lei 1079 de 50. Explica-se. O artigo 44 diz claramente que, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. O tipo verbal imposto não deixa claro se pode haver admissibilidade monocrática e sim que a mesa irá realizar o ato de receber a denúncia e, formada a comissão, que após decidirá se a mesma será ou não aceita. Não está descrita a decisão monocrática do presidente como óbice inicial e final simultaneamente. Diz apenas que a denúncia será recebida pela mesa do Senado. Repise-se que não está descrito que o presidente poderá, por decisão monocrática, atuar em nome da mesa do Senado. Caso fosse, estaria prevista a possibilidade de decisão de admissibilidade monocrática, o que encontra base jurídica para isso. Caso isso fosse formalizado na lei ou regimento interno, estaria se condicionando ao presidente a premissa maior de, a todo momento, decidir se seria aberto ou não processo contra determinada autoridade. Nesse condão, o sistema de freios e contrapesos estaria fadado ao fracasso. Eis que uma única pessoa, presidente da mesa, decidiria por todos os senadores, inclusive aqueles que compõem a aludida mesa. Por essa razão, é ilegal a decisão unipessoal do presidente da mesa, sem que o ato seja submetido ao colegiado da mesa. Mas mesmo que fosse dessa forma, não é o que está descrito nos artigos 44, 45, 46 e 47 da Lei 1079. Na mesma linha é o regimento interno do Senado Federal. Em tempo recorde, o presidente da mesa do Senado decidiu pelo arquivamento do pedido de impeachment, como previamente afirmou que faria. Quanto aos pedidos formulados pelos denunciantes, um deles parado há mais de 440 dias, não há dúvidas de que o noticiado age subjetivamente para evitar o ato ex officio previsto na Lei 1079 e no Regimento Interno do Senado Federal. Não obstante a questão da admissibilidade, tem-se em voga o ato de omissão da não apreciação dos pedidos, seja por decisão monocrática ou colegiada. Isso, por si só, já incide, em tese, o delito de prevaricação, pois toma-se como exemplo a velocidade da apreciação do pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro em 20 de agosto de 2021 e 6 dias depois já havia sido apreciado pela Advocacia do Senado e decidido pelo presidente da mesa monocraticamente. Assim, não há razões justificáveis para pedido feito anteriormente estar engavetado há 440 dias. Qual a justificativa? Nenhuma. O tipo penal da prevaricação é de ação pública incondicionada, não prevalecendo a vontade de nenhum juiz para arquivar ex officio a representação, sob pena de cometer igual crime de prevaricação. Eis que é um dever ex officio previsto em lei, artigo 40 do Código de Processo Penal. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
Qualquer cidadão pode denunciar crimes de ação penal pública. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Por esses termos, diante da ocorrência em tese do crime de prevaricação praticado com dolo ao ignorar ato de ofício, como presidente da mesa do Senado, ora noticiado, com arrimo nos artigos 27, 39 e 40 do Código de Processo Penal, o devido encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para as providências que lhe são cabíveis, eis que é o titular da ação penal pública e tratar-se de ação penal pública de natureza incondicionada.